convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, ou seja, um vaso com perfumes. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento, ou seja, com perfumes. Eu estou insistindo nisso porque a gente tem popularmente um significado para unguento, né? Quase sempre para algum ferimento, coisas parecidas, né? Por isso que eu estou frisando que nesse caso aqui é perfume. Verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, não me beijaste a face. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se ama, pouco vou refazer a frase. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa nessa noite. Obrigado pela tua palavra que nos alcança, Senhor, nesse momento, que ela possa produzir, que ela possa nos trazer discernimento, entendimento, que ela possa mover em nós, ó Pai, a tua vontade, o teu querer, ó. Faça isso, ó Pai, perdoa os nossos pecados, toca-nos, ó Pai, com a tua bênção. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Esse é um texto, eu sei, muito conhecido. E de uma forma ou de outra, acho que todos nós conhecemos esse texto. Alguns mais, outros menos, mas acho que todos conhecemos bem esse texto. Eu quero andar um pouquinho com ele e fazer algumas reflexões que Deus trouxe ao meu coração. O Senhor Jesus foi convidado para um banquete. Essa é a expressão que inclusive está em algumas versões
foi convidado para um banquete, para um jantar muito especial, na casa de alguém importante. E o texto diz que aquela mulher, e o texto registra, ela era uma pecadora. É o texto que registra, ela era uma pecadora, nos deixando entender que falava-se de talvez uma prostituta. Não era uma pecadora comum, mas uma prostituta. E ela não foi convidada, mas ela tomou conhecimento onde Jesus estaria. Furtivamente ela entra naquela casa e se assentou ao chão, atrás de Jesus, e começa a chorar, e com suas lágrimas lava os pés de Jesus, encharca os pés de Jesus. Com seus cabelos ela enxuga os pés de Jesus. Ela traz um jarro chamado alabastro. Ela traz esse jarro cheio de perfume e derrama sobre os pés de Jesus. Deve ter sido uma cena assim espetacular, né? Talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade de entender fisicamente como é que foi bem esta cena. Pela tradição, mas a gente não sabe se aquela casa já tinha as mesas altas como nós temos as nossas, né, com cadeiras, porque algumas casas daquela época já tinha, é verdade. Mas era muito comum, as mesas eram baixinhas, como a gente já representou aqui muitas vezes, né? As mesas eram assim, baixinhas, e as pessoas se deitavam, imagino que isso aqui era na mesa, elas se sentavam ao chão e se inclinavam na direção da mesa, não ao longo da mesa, senão quem estivesse aqui do lado, né? Mas no sentido reto, em direção à mesa, e ali elas se alimentavam. Eu não sei qual foi a situação. Eu não sei. Alguns dizem que foi nessa situação, porque aí ela ficou mais longe da mesa, porque imagine, se eu estou aqui deitado com os meus pés para lá, obviamente ela deve ter ficado numa distância dessa. Na concepção que nós temos hoje, ela estaria numa distância bem menor, porque ela estaria aos pés da mesa. Como nós sentamos hoje, é provável que ela teria até dificuldade de fazer o que fez, porque vocês, não é verdade? A gente quando senta, nossos pés ficam para baixo da mesa, não é verdade? Então como é que ela ficaria por trás do Senhor Jesus e ter acesso aos pés de Jesus? Ia ficar uma cena muito mais complicada, não é isso? Então eu creio que era na mesa tradicional. Jesus estava com os pés para trás e voltado na direção da mesa, com os pés lá atrás. Mas ela não se preocupou em ter um lugar de destaque, até porque ela não tinha mesmo, nem convidada foi, nem convidada ela foi. Mas ela não estava interessada naquele banquete, ela não estava interessada naquele jantar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ela, quando ela vai àquela casa, quando ela entra naquela casa, quando ela quebra etiqueta, quando ela quebra paradigmas, ela tinha um propósito, um objetivo muito bem firmado no coração e na mente, determinada. Ela não titubeou, meu Deus, será o que vai acontecer? Não, mas poxa, eu não posso. Não, o texto simplesmente diz que ela sabia que Jesus estava lá, então ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai para se encontrar com o Messias. E aí, como nós vemos aqui, né? Ela está ali. O texto não diz que ela, não nos dá entendimento que ela tenha dito uma palavra. Ela estava ali, simplesmente se derramando na sua totalidade aos pés de Jesus. Ela se preparou para isso, porque o texto diz que ela levou a sua oferta, o seu presente, seu tributo, sua honra para Jesus, porque ela leva um perfume para ungir os pés de Jesus.
E eu chego a afirmar para vocês que eu não tenho dúvidas, ela planejou isso, ela foi preparada para estar aos pés de Jesus. Será que ela já teria conhecido ou teria conhecimento de algum fato da vida de Jesus que me levasse a buscar essa situação, estar aos pés de Jesus? Porque, meus irmãos, hoje é muito fácil, e ouvindo as palavras, a Bíblia, nós sabemos, assim, de forma muito clara e muito objetiva, de que o propósito é estar aos pés de Jesus. Nosso propósito de vida é estar aos pés de Jesus. Eu não sei se aquela mulher tinha esse conhecimento, mas não é preciso ter nenhum conhecimento espiritual, bíblico, para saber que estar aos pés de alguém é estar se humilhando na presença daquela pessoa. Eu vi uma vez em Israel, um soldado ser exortado, e eu não sei o que aconteceu com ele depois daquela história. Só porque ele pagou, como é que se fala, tem uma expressão, enfim, eu vou contar a história, vocês vão entender, talvez, Arthur, Anderson, talvez o Emerson também, né, quase que eu falei, Emerson, nós estávamos num dos lugares mais apaixonantes de Israel. Nós estávamos nesse lugar aqui. Esse muro, essa foto aqui que nós colocamos aqui, é lá no... quer dizer, uma réplica. Não, é a foto original, mas está meio distorcida. Nós estávamos naquele pátio lindo das Lamentações, Muro das Lamentações, todo mundo orando, as pessoas muito comovidas. E nós estávamos um grupo de pastores, e estava conosco um pastor de Manaus, Wellington. Lembra de Wellington? Ele é uma fera num chofar. Ele toca um chofar como ninguém. Ele toca demais. Sabe esses que de vez quando a gente toca aí, que a gente pega lá gravadinho bonitinho, que fica bonitinho, né? Pois é, ele faz daí para frente. O cara é fera. E nós estávamos ali, ele com o chofar dele na mão, um grupo de soldados passou, e uns se interessou e falou assim, porque é um tanto quanto incomum, né? Nós brasileiros com o chofar. E ele foi, chofar, você toca? Ele falou inglês. O Wellington entende inglês. Eu só sei porque ele explicou o que estava acontecendo, né? E aí, sim. Aí o soldado fez um desafio para o Wellington. Vamos ver quem toca melhor? Aí o Wellington, o apóstolo Wellington, sem maldade nenhuma, sem intenção outra nenhuma, tudo bem. Aí o rapaz pegou, tocou, papai tocou muito bonito. Aí devolveu para o Wellington. O Wellington pegou e, desculpa a expressão, deu um show. E o soldado falou assim, ficou assim, né? Elogiou, etc e tal. E os outros falaram assim, agora você tem que pagar para ele. Pagar a flexão. Né? E o soldado falou assim, não, fato. Ele se jogou no chão. Blá, 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 blá. Nesse meio tempo, chega um oficial. Olha, pagou a maior geral. Porque aquilo era humilhante para o soldado. O soldado não podia fazer aquilo. Não era fazer flexão, era se humilhar diante de alguém. Aquela mulher, eu tenho certeza, ela foi na direção de Jesus com o propósito de se derramar na presença dele, se humilhar na presença dele,
abrir o coração, a alma. E meus irmãos, ela não disse uma palavra. Mas meus irmãos, como aquele coração se abriu, como aquela alma se abriu. E o Senhor Jesus, digo eu, sem dúvida nenhuma, o Senhor conseguia ler cada palavra sem som. Deus conseguia ouvir aquele coração como se boca tivesse. Mas ao mesmo tempo, esse Deus maravilhoso, esse nosso Deus todo-poderoso, que sabe todas as coisas, que conhece os nossos pensamentos, a palavra que não chegou à sua boca, Ele já conhece todas. Ele também ouviu o coração, o pensamento do fariseu, que estava lá arrazoando com os seus pensamentos. Me enganei, não é profeta, porque se fosse profeta, sabia quem é essa mulher que o tocou, essa pecadora. Não é profeta. Não sabia ele que Jesus estava lendo, conhecendo, porque ele sabe e conhece a palavra que não proferimos ainda. Porque enquanto eu sou capaz de ver a cor da roupa da Lélia, Deus é capaz de ver o coração, a cor do coração. Eu consigo ver que ela não tem brinco ali. Tem um brinco? Olha, está vendo? Nem aquilo que é aparente eu não consigo ver. Mas Deus olha e consegue ler o pensamento. E Deus se volta para aquele homem e diz o seguinte: posso te falar uma coisa? Sim, Senhor. Posso? Pode. E o Senhor conta a parábola. Certo homem devia 500 denários. O outro devia 50. Mas ninguém podia pagar, nenhum dos dois podia pagar. Mas aquele credor disse o seguinte: estão perdoados. Ambos estão perdoados. Jesus se volta para aquele homem e diz: o que você acha? Olha a expressão, olha. Deixa eu achar. Verso 42 diz: não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Desses dois homens, qual vai amar mais esse credor? Qual vai amar mais aquele que lhe perdoou a dívida? E o fariseu não teve dúvida, certamente aquele que devia 500, né? Ou seja, aquele a quem mais foi perdoado. Ele disse: pois é, disseste bem. Veja essa mulher, e olha aqui, preste atenção, meus irmãos, preste atenção a partir de agora. Ele disse: está vendo essa mulher? Até então, o que o fariseu tinha visto? O que o fariseu tinha visto até agora? Daquela mulher, que ela era uma pecadora. Foi o que ele viu dessa mulher. E me permitam dizer que foi o que todas as pessoas ali viram, penso eu. Mas aquele homem eu posso dizer, porque o texto me revela os seus pensamentos. O texto me revela a sua palavra com relação a Jesus. Não é profeta, porque se fosse profeta, saberia quem é essa mulher pecadora. Foi o que ele viu naquela mulher. E Jesus agora está dizendo: viste essa mulher? E Jesus vai começar a abrir os olhos daquele homem para ver quanta coisa ele não viu, e para quanta coisa os seus olhos estavam fechados, e para quanta coisa o seu coração estava fechado. Jesus se vira para ele e diz assim: entrei na sua casa e você não trouxe água para os meus pés. Certamente tinha empregados na casa para fazer esse trabalho. Você não me deu água para os meus pés. Mas essa mulher,
Jesus não falou assim: essa tal pecadora que você logo rotulou, lavou meus pés com suas lágrimas. Olha para essa mulher, porque eu entrei na sua casa e você não beijou, não me beijou. Ósculo. Era uma forma de expressar carinho, respeito. Jesus foi convidado como profeta que era, deveria ter sido recebido como profeta, respeitosamente, com um beijo. E ele não fez isso, mas ele diz: mas sabe, essa mulher está beijando não meu rosto, não está beijando meus pés desde que eu entrei aqui. Olha para essa mulher, olha para essa mulher. Eu entrei na sua casa e você não ungiu a minha cabeça com óleo. Você não me ungiu. Ou seja, você não me recebeu como deveria receber. Mas eis que essa mulher, com bálsamo, com unguento, com perfume, está ungindo os meus pés. Meu Deus, como eu quero chamar a atenção de vocês, como eu quero trazer hoje para vocês, em particular, a preocupação que temos de ter com os nossos olhos, com os nossos julgamentos, com os nossos juízos. Às vezes, meus irmãos, nós rotulamos o outro, sem ao menos saber o que vai dentro daquele frasco. Entendem o que eu quero dizer? Eu coloco, às vezes, um rótulo pelo que eu ouvi falar, e eu não paro para pelo menos observar e perceber. De repente, meus irmãos, aquele rótulo que foi colocado na frente dos meus olhos, aquele rótulo que escureceu a minha visão, ou o meu coração, que deturpou e escondeu dos meus olhos a verdade com relação àquela pessoa. É fácil chamá-la de prostituta, é fácil chamá-la de pecadora, mas foi difícil ver a humildade, ver o anseio por perdão. Foi difícil, acho que foi impossível ver que, mesmo sabendo quem ela era, foi impossível abrir, desculpe a expressão que eu vou aqui, um parêntese, abrir uma brecha, para quem sabe dar uma oportunidade de conhecer. Olha, quando eu chamo vocês para olhar para aquela mulher, como o Senhor Jesus pediu para aquele homem olhar para aquela mulher, eu estou pedindo para que vocês aprendam a olhar para as pessoas. Olha, o fariseu, me desculpe o que eu vou dizer agora, o fariseu fez a mesma coisa com Jesus. Ele rotulou Jesus com base no conhecimento que ele tinha. Olha, quando ele convida Jesus como profeta, convida Jesus por ser uma personalidade importante naquele momento. Jesus era altamente concorrido, não é isso? Então ele chama Jesus. Quando Jesus entra na casa dele, a primeira coisa, ele olha para Jesus e diz assim: não é profeta. Ele olha para Jesus e diz: quantas vezes você já não rotulou alguém
Quantas vezes, meus irmãos, nós somos igreja, meus irmãos, nós somos servos do Senhor. Nós viemos a esse mundo para pregar o Evangelho aos perdidos. Nós viemos a esse mundo para acolher. Mas se os nossos olhos são como deste homem, nós não vamos acolher ninguém, nós não vamos ganhar ninguém para Jesus. Porque talvez, se não cuidarmos, nós vamos ser como esse fariseu, que até de Jesus duvidamos. Até em Jesus colocamos senões. Ah, meus irmãos, olha o que Jesus diz daquela mulher pecadora. Isso me fez pensar muito, meditar muito. Verso 47, ele se vira para a mulher e diz assim: perdoados são os seus muitos pecados. E olha que coisa linda, meus irmãos, olha que coisa para a gente talvez sentar e estudar mais larga e profundamente, e talvez refazer ou remontar, talvez até conceitos teológicos. Ele diz assim: porque o que? Ela muito me amou. Porque ela muito me amou. Perdoados são os teus pecados, porque muito me amou. Entende por que eu digo que isso pode mexer com nossas bases? Só não mexe porque, como a Bíblia é linda e a Bíblia é perfeita, na sequência a própria palavra vai tirar qualquer dúvida que tenha pairado sobre a sua mente, do tipo: quer dizer que então se eu amar eu vou ter meus pecados perdoados. O amor faz com que pecados sejam perdoados. O texto diz que quem pouco perdoa, pouco ama. Quem muito perdoa é aquele que muito ama. Isso é verdade até nas nossas relações, não é verdade? Nas nossas relações. Muita coisa na tua vida não daria tão mal se você tivesse amado mais e perdoado mais. Não é verdade, gente? Na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Mas a sequência do texto vai nos tirar logo qualquer nuvem de questionamento ou de heresia. Ele não está falando de salvação. Salvação ele vai falar depois, olha só. Verso 50. Mas Jesus disse à mulher: o quê? A tua fé te salvou. Vais em paz. Não confunda o perdão de um pecado com salvação. Salvação é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas quando a gente começa a leitura, diz assim: perdoados são teus muitos pecados, porque muito me amou. Meus irmãos, nós precisamos amar. Precisamos amar. Amar um ao outro. Mas é fácil amar a esposa, quando se tem uma boa esposa. Quando não tem uma boa esposa, não é muito fácil amar, não. Mas ainda assim você tem que amar. Tem que amar, não importa. Você tem que amar seu marido. Tem que amar teu marido. Mas você tem que amar teu vizinho. Você tem que amar teus amigos. Você tem que amar todos que estão à sua volta. E nesta noite eu quero te dizer o seguinte: rasgue todos os rótulos que você tem. Rasgue todos os preconceitos que você tem de quem quer que seja. Porque isso te impede de amar. Isto te impede de ver graça, misericórdia, bênção. Te impede de ver qualidades. A gente brinca, e eu brinco muito, eu cito isso aqui desde quando eu para vocês. Amigo meu não tem defeito. Inimigo meu, se não tiver, eu ponho. Isso é brincadeira. Sabemos que no cotidiano isso é uma grande verdade. Mas isto não tem nada a ver com a nossa vida de cristão. Deus nos chamou e nos colocou aqui neste lugar para alcançar os pecadores. Eu poderia aqui mencionar Jesus
como alguns pecadores que fazem com que pessoas ainda se arrepiem até hoje. Jesus e a prostituta que foi levada até ele, né? Se você ler aquele texto com carinho e observar a postura de Jesus, você vai entender que ele não veio para julgar ninguém. Mas por que no nosso meio nos julgamos tanto uns aos outros? Por que no nosso meio nós rotulamos uns aos outros? Por quê? Deus não nos chamou para isso. Não estou dizendo que não há pecadores entre nós, porque senão eu estaria cometendo uma grande blasfêmia, porque todos pecamos. Mas por que a gente então rotula aqui o pecado ali de fulano? Não, e a gente faz, sabe, aquele cavalo de batalha e a gente crucifica, não, a gente sacrifica aquele irmão, aquela pessoa, seja ela quem for. Como é que você tem visto os pecadores que andam à sua volta? Qual é o seu olhar? Como daquele fariseu, de juiz, que julga, que aponta, que denuncia? Ou você tem o olhar de Jesus, que se permite ser tocado, que se permite ser abençoado, que se permite ouvir o coração, que Deus nesta noite possa fazer você refletir um pouco mais, nos faça refletir um pouco mais, ter mais misericórdia, dar sempre mais uma oportunidade àqueles que, quem sabe, no passado nos escandalizaram, quem sabe no passado nos decepcionaram. Não existe evangelho sem amor. Não existe perdão sem amor. Não existe perdão sem amor. Foi o grande amor de Jesus, que não olhou para os rótulos nossos, fez com que ele descesse do céu e viesse subir naquela cruz. Porque se ele olhasse como aquele fariseu olhou para mim, se ele fizesse isso, se ele olhasse para mim como aquele fariseu, ele não viria, porque ele ia dizer: Lélio não merece. Que Deus te abençoe. Igreja, vamos abrir nosso coração, vamos perdoar e perdoar. Perdoar quem deve muito, quem te deve pouco. Perdoar ou reconsiderar aqueles que são rotulados para você como pecadores, e seja lá o que for. Eu estou evitando dar nomes aos rótulos, não é porque por misericórdia mesmo, ok? Há sempre uma chance, há sempre uma oportunidade. Que hoje não seja um dia qualquer, mas hoje seja o dia de todos nós, tomarmos uma postura aqui diante do Senhor. O texto não diz, se você percebeu, o texto não fala nada a respeito das decisões do fariseu. Isso me deixa muito preocupado, porque quando não se toma decisão, isso quer dizer que nada mudou. Mas o texto me deixa muito feliz, porque eu vejo a decisão de uma mulher, a mais discriminada daquele grupo. Eu vi a decisão dela, e por conseguinte, vi da parte de Deus uma palavra: vai, a tua fé te salvou. Que hoje, meus irmãos, essa palavra não é para
quem nos visita, não é para fulano, Beltrano, Ciclano. Essa palavra é para mim, essa palavra é para cada um de nós. Vamos pedir que Deus nos dê espírito de amor, perdão, misericórdia. Porque amar, meus irmãos, amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Que hoje nós saímos aqui com o propósito de respirar fundo. Eu sei que nós somos homens, mas em nome de Jesus, ouça essa palavra hoje. Uma prostituta que se derrama, ou um grande fariseu que se coloca na posição de juiz. Ou Jesus, aquele que está no centro, que argue um, que argue o outro, mas que tem amor e perdão para todo mundo. Seja essa a nossa postura. Que haja espaço para perdão no teu coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça repensar nossos julgamentos, decisões, palavras, acusações. Que Deus nos faça, nos ajude a refazer. Eu sei que é só Deus. Você e Deus, Ele e Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Depois vamos adorar. Baixe a sua cabeça. Pai, eu levanto a minha mão para, Senhor, profetizar sobre cada um de nós, a começar pela minha vida, passando por cada um dos teus servos que estão aqui nesta casa, Senhor, que Tu derrames sobre nós uma unção poderosa, capaz de quebrar meu orgulho, capaz de quebrar meus preconceitos. Que venha, Senhor, sobre nós uma unção, um derramar de misericórdia, um derramar de compaixão, um derramar, Senhor, um bálsamo, Senhor, a começar pela minha vida, que alcance cada um dos nossos corações e que essa igreja seja cheia do Teu amor, cheia, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus, que possamos assumir a nossa condição. Nós somos semeadores e não juízes. Nós somos proclamadores e não juízes. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama a Tua bênção. Visite-nos, ó Pai, poderosamente nesta noite. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar.